Só fiquei menos bonito, mas... Ele falou amém. Eu queria trazer uma reflexão para vocês hoje, que na verdade tem muito a ver com a nossa situação atual. Então, Matias, se você puder jogar para a tela os slides. Nós estamos numa situação de grande mudança. A sensação que a gente tem quando falamos sobre uma viagem onde nós iremos nos ausentar por um período de meses, é uma sensação difícil, uma sensação de certo suspense, um certo drama, talvez até um certo receio. Podemos falar em medo? Não? Sim? Não sei. Eu fiz uma enquetezinha com os nossos homens, só para saber como é que estava o clima. E eu percebi que, de fato, existe um pouco de ansiedade em relação a essa nossa viagem que está chegando aí no fim de setembro. E eu gostaria de trazer uma reflexão da palavra com vocês, mas também uma receitinha de como fazer as coisas. Então, vamos lá. O que vocês veem na tela é uma ideia de algo que pode ser útil para todos vocês, uma ferramenta que eu estou procurando deixar pronta em tempo recorde para que vocês usem do jeito que está, sem precisar mexer, onde vocês mesmos poderão fazer ajustes caso queiram. Mas antes de entrarmos no conteúdo do slide atual, eu gostaria de convidá-los a abrirem as Escrituras comigo. E nós vamos para Atos, capítulo 14. Não precisa colocar na tela, nós mesmos iremos olhar. Vamos para Atos. Eu falei 14, perdão, eu quero começar no 13. Atos 13. Não, é no versículo 1 mesmo. A gente vai ler do 13 até o capítulo 28. Nós vamos ler o resto de Atos aqui. É brincadeira, gente, é louco. Aliás, Matias, faz isso sim para facilitar para todos. Tira a tela do PDF e joga no versículo sim, fica melhor. Muito bom. Atos capítulo 13, versículo 1. E Matias, se você conseguir jogar em blocos de 2 ou 3 versículos, fica bom assim também, porque daí a gente já vai olhando o contexto. Beleza? Olha aí. Bom, quem sabe onde é Antioquia? Muito bem, é lá na outra parte do mundo. Então, lá naquela igreja, tinha o quê? Tinha uma liderança, certo? E aqui fala de profetas, fala de mestres. O que é um profeta? Aquele que anuncia a opinião própria, certo? Não, aquele que anuncia a palavra de Deus. Especificamente nessa época onde não se tinha ainda a Bíblia completa, era muito comum as igrejas locais terem, todas as igrejas locais terem os seus profetas. Dons que o Senhor Jesus havia dado para o início e o estabelecimento da igreja. Hoje a igreja já existe e está se replicando no mundo, isso não é necessário mais. E temos a palavra completa, não é necessário mais por duas razões, portanto. Mas, naquela época era absolutamente necessário, então eles tinham os profetas. Qualquer dúvida, chegava no profeta e falava, e tal coisa. Às vezes ele recebia fresquinho o pão quente do céu. E desculpa usar a mesma analogia, mas era exatamente o que acontecia. Eles recebiam fresquinha a informação do Senhor. O Senhor revelava diretamente a esses homens aquilo que deveria ser feito. E aqueles que também tinham o dom de ensinar, aquele jeito especial, aquela técnica, aquela didática, e usavam então as escrituras que eles já tinham e aquilo que já havia sido ensinado pelos profetas, eles então ensinavam. Então, a liderança da igreja era composta de pessoas que ensinavam e pessoas que
ensinavam. Perceberam isso? O ensino, ele é muito importante no trabalho da igreja. Tem outros ingredientes que são muito importantes também. Eu fiquei muito tocado e fiquei apreciando bastante o pedido da nossa irmã em relação à equipe de louvor, porque é importante também, é muito gostoso isso, é muito importante para o coletivo, para a igreja como um todo. Mas nesse caso aqui, como vai ser feita uma certa divisão, olha o que acontece no texto. Então aqui eu vou pular os nomes, mas temos 5 líderes aqui, certo? Qual que é o último deles? Por que ele está em último lugar? Não foi ele que escreveu, então não é humildade. Lucas escreveu esse livro. Por que Lucas coloca Saulo em último lugar? Os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros. Não sei se é isso, mas é porque nessa época o Saulo, ele ainda estava aprendendo o seu serviço. Muito bem, ele estava aprendendo ainda, ele era o mais novato, gente. Ele era o mocinho da turma. Ele era o recém-convertido, alguns anos antes, na estrada de Damasco, capítulo 9 de Atos. Ele se encontra com o Senhor e, opa, eu estou no caminho errado. Então agora ele está entre os profetas e mestres, e aqui ele está na liderança da igreja. Então ele também não era tão novato assim, porque ele já estava na liderança, percebem? E aí eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, e o Espírito falou, separa esses dois aqui para mim. E qual é o termo que o Senhor usa? Separa. Duro ouvir isso quando está prestes a acontecer um outro tipo de separação. Mas, gente, o plano não é a gente ir embora e morrer, tá? Não que não possa acontecer. Aviões caem por aí. Macabro, né? Só um pouquinho macabro. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Mas o plano é ficarmos um tempo e retornarmos depois. Só que houve uma separação aqui nessa comunidade. Esses 5, vocês acham que eles brigavam? Nós não temos informação. Talvez eles tinham conflitos entre si. Talvez 2 queriam fazer de um jeito, outros 2 de outro. Talvez Barnabé e Saulo eram os problemáticos. Tem uns montes de talvez aí, né? Mas não é provável. É mais provável que eles, sendo homens maduros, que estavam já servindo de exemplo à congregação, eles tinham uma harmonia muito boa e curtiam uns aos outros. E eu lembro até hoje da dor de falar assim para a igreja em Araraquara, o nosso primeiro ministério de muitos anos, né, Mari? Olha, nós temos um chamado do Senhor para ministrar em outro lugar. E de vez em quando a gente vê esses irmãos e são abraços, são beijos e são lágrimas. Porque é muito gostoso estar com aqueles com quem a gente trabalhou por anos. Nós ficamos vários anos em Araraquara e no começo eu estava como aprendiz. Na sequência, Deus me deu a oportunidade de entrar na liderança. Daí eu estava ali com o famoso irmão Borelli, o famoso irmão Ricardo. Ricardo já esteve aqui, vocês o conheceram. O Borelli ele não viaja, então para conhecer o seu Borelli tem que ir lá para Araraquara. O Eduardo, o Júlio, os outros irmãos queridos de lá, a gente trabalhava junto e agora eu estou saindo. Então, essa separação é dolorosa, mas ela é parte do trabalho de quem? Do Espírito Santo. Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Agora, olhando para a sequência do texto, pode jogar o próximo bloco, Matias? Os versículos seguintes. Temos aí do 4 ao 6, vocês vão ver da onde que eles saíram, para onde que eles foram. E eles estavam no versículo 5, o quê? Pregando a palavra de Deus, não estavam? Aonde? Nas sinagogas judaicas, né? Tinha mais quem com eles? João, né? Isso, João. Perfeito. Então aí nós estamos agora percebendo uma viagem missionária. O apóstolo Paulo, o apóstolo Barnabé e o auxiliar João
Podemos dizer apostolinho, apóstolo em treinamento, não sabemos, né? Eles três estavam indo para lá e para cá, depois eles chegam em Pafos. Se vocês forem fazer a leitura do capítulo todo, tem uma situação que ocorre com Elimas ali, daí ele toma uma bronca, acontecem coisas ali. No versículo 14, joga na tela, por favor, Matias, o 13, o 14, esses dois, ou o 15 também, está ótimo. 13 e 14 mostram eles saindo de Pafos, indo para onde? Perge. Perge fica na Panfilha, que é a filha de todos. Não, nada a ver. Mas são regiões diferentes do Império Romano, e o Senhor guiando o pessoal ali na sua viagem. No versículo 14, eles prosseguem até Antioquia, uma outra Antioquia, não sei se vocês já sabiam disso, mas na Bíblia tinha duas Antioquias diferentes, né? E assim por diante. Eu vou avançar, porque se vocês forem olhar o resto do capítulo 13, ele vai ter uma pregação ali, e depois... É uma pregação longa, eu estou indo para o fim, mas não terminou ainda. É isso aí, olha só. No versículo 43, o resultado dessa pregação. Observem, queridos. Atos 13, 43, despedida à congregação. Muitos dos judeus e estrangeiros, piedosos convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Temos aqui os judeus e os prosélitos, os gentios convertidos, né? Os prosélitos. Então, aqui isso é o resultado da pregação deles. Daí no sábado seguinte rolou de novo, e ele conversou com aquele pessoal ali. Alguns no fim não quiseram saber, daí se vocês olharem o versículo 51 e 52, no fim dos 50 tem a expulsão deles, no 51 eles sacodem o pó, né, dos pés e falam, ó, tchau para vocês, vocês não quiseram, eu vou para os outros, eu vou para os gentios, assim por diante. Mas eles, claro, continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Agora, vamos para o capítulo 14. Capítulo 14, o versículo 1 e 2, nós temos no 1, Paulo e Barnabé, aonde? Icônio. Beleza, então eles estão na cidade de Icônio, porque no 51 do capítulo anterior eles foram para lá. Vocês estão percebendo um certo padrão aqui, gente? Na viagem do apóstolo Paulo, ele não foi para um lugar, ficou lá e depois voltou para casa. Ele foi para um lugar, ficou um tempo, às vezes passavam algumas semanas ali, várias semanas em alguns casos, em outros casos meses, e eles seguiam viagem. Ficavam um tempo no outro lugar, pregavam, ficavam um tempo, e depois seguiam viagem. Iam para outro lugar. Vocês estão vendo isso? Cidades diferentes, né? Aqui nós estamos em Icônio, eles vão para onde? Sinagoga judaica, é o de sempre. Vamos para a sinagoga. Vamos lá ver o que eles têm de reação. Vamos pregar para eles e ver como eles recebem isso. Olha o versículo 3, Atos 14, 3. Paulo e Barnabé passaram o quê? Bastante tempo ali. Quanto que é bastante tempo? A gente não sabe. Foram bastante tempo? 5 semanas é bastante tempo? Foram meses? Não sabemos. A questão é que em alguns lugares eles foram tão mal recebidos que o grupo de pessoas que creu era tão pequeno que era fácil treinar eles assim e já picar a mula para a próxima cidade. E em outros grupos, outros lugares, eles ficaram bastante tempo. Teve portas abertas. Então, esse tipo de trabalho deles é algo que é impressionante, assim, de se estudar e ir lendo assim, mas não olhando o detalhe teológico tanto, mas simplesmente olhando no livro de Atos o detalhe histórico, né? Os detalhes assim, os detalhezinhos, para ver o que aconteceu mesmo. E você fala, nossa, que interessante.
foi assim, eles foram para tal lugar, daí ficaram um tempo ali, daí foram para outro, daí ficaram um tempo ali. Na continuação vocês vão ver que deu treta também, todo lugar é assim, né? Deu problema. E no versículo 6, 5 e 6, Matias, desculpa. Se você mostrar os 5 e 6, conspiração? Vamos maltratar? Vamos apedrejar? Às vezes, a reação era extremamente drástica e perigosa. Então, aqui, isso aqui, às vezes, viagem missionária, às vezes é fuga mesmo. Fugiram. Então, aí eles foram para Listra e Derbe. Adivinha quem que eles conheceram em Listra e Derbe? Timóteo. Timóteo era dessas cidades. Então, bom, eu vou pular um pouco aqui. Teve uma cura ali no começo. Eles começaram no... Matias, joga o 12 na tela só para brincar um pouquinho. O 12... Isso, o 12 e o 13. Olha isso, gente. O pessoal achou que eles eram deuses. Então, você, Barnabé, você é Zeus. As coisas que eles passaram, eu vou pular toda essa parte porque eu estou focando realmente na parte da história. E, Matias, joga o 19 e o 20 na tela, por favor. Porque às vezes as circunstâncias de mudança são diferentes. Nós temos uma mudança planejada para as próximas semanas. Aqui, Paulo foi apedrejado, foi arrastado para fora da cidade e foi abandonado lá no lixão da cidade. Mais um cadáver, só mais um morto. É um pregador falso mesmo, vamos matar esse cara. É assim que eles se sentiram. E jogaram ele lá no lixão. Só que os discípulos, porque teve quem creu. Ele se levantou, aí ele se levanta e volta à cidade. Olha, gente, ele voltou para... Quando você estiver meio desanimado, queria que você pensasse um pouquinho nisso aqui, Ele foi apedrejado pelo pessoal da cidade e arrastado para fora dela. Aí ele levanta e ele volta para a cidade. O apóstolo Paulo não se pode dizer que ele não tinha força, que ele não tinha coragem, né? Porque ele tinha e sobrava. Só que aí no dia seguinte ele parte com Barnabé para Derbe. Vamos para a próxima cidade. Então, vocês estão vendo o padrão aqui, né? Prega, prega, prega. Alguns creem, vamos fortalecer esses irmãos. A gente fica um tempo com eles. Opa, estão querendo matar a gente. Vamos para aquela cidade ali? e assim, por razões diferentes, ficando medidas de tempo diferentes em cada local, eles iam para a próxima cidade. Mas eu queria mostrar para vocês que no versículo 23, nós temos um conceito importante. Atos 14, 23. O que está acontecendo aqui? Não, vocês viram o que está acontecendo aqui, né? Agora, eu quero fazer uma pergunta sobre esse versículo. Paulo e Barnabé, quando escolheram os líderes da igreja, eles faziam isso logo que chegavam? Agora eu vou pedir ao Matias que mostre 2 outros versículos, os 2 anteriores. Não o versículo 23, mas o 22 e o 21. Então, olha ali. Pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos... O quê? O que é discípulo? Seguidor, aprendiz. Aprendiz, aluno. A palavra discípulo significa aluno, aprendiz. Então, eles fizeram muitos discípulos. E aí, o que eles fizeram? Olha aqui. Então, voltaram. Agora todo mundo chora. Porque nós vamos voltar. Vocês entenderam a alegoria? Eu estou falando de Paulo e falando de outro Paulinho, né? O Pauzinho. Então, eles voltaram, gente. A volta que eles não foram.
Mas olha o que aconteceu quando eles voltaram para todas aquelas mesmas... Eles saíram de Antioquia, essa Antioquia do lado de cá, da Síria. Depois vocês olham no mapa, tem 2 Antioquias. Mas eles saem dali, vão para aqui, vão para aqui, vão para ali. Daí Antioquia, a outra Antioquia, daí vão para ali, vão para ali. Vão para Derbe, vão para Listra, Icônio, Antioquia. Eles vão passando em cidades diferentes. Aí eles falam, vamos fazer o seguinte, agora vamos voltar. E nós vamos passar em todos os mesmos lugares. Eles voltaram, fazendo o quê? Fortalecendo os discípulos. Eles estavam ganhando os novos discípulos? Não, eles estavam fortalecendo os discípulos que já tinham sido feitos antes. Percebem que agora, no retorno, a estratégia é diferente? Eles foram para a sinagoga pregar lá para ver se alvoroça os judeus de novo? Não, eles não fizeram isso. Eles foram para as igrejas agora, não na sinagoga. Na volta, eles estavam se encontrando com os irmãos, os discípulos. E eles fortaleciam os discípulos, encorajavam eles a permanecerem na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Aqui é uma das utilizações do apóstolo Paulo do termo reino, não relacionado ao milênio, tá, gente? Às vezes fica aquele, opa, o que está acontecendo aqui? Ele usa a palavra reino. Sim, o apóstolo Paulo usa o reino, ele está falando do reino maior de Deus, o domínio de Deus em geral, não de um período específico desse reino de Deus, que é o reino milenar, o reino de 1000 anos na Terra. E para vocês saberem, isso é importante, vocês vão ver, depois quando forem estudar a palavra reino nas Escrituras, vão ver que Paulo sempre usa nesse sentido. E nenhuma vez, eu não lembro eu pesquisei isso, eu não lembro de nenhuma vez que Paulo estivesse falando dos 1000 anos especificamente. Já Jesus Cristo, quando usava a palavra reino, quase todas as vezes estava falando especificamente do milênio, porque ele tinha vindo para dar início ao milênio. Então, esse é um estudo interessante, mas sem focar no detalhe das dispensações, né? Profecia, mistério, sem focar tanto no detalhe do trabalho de Deus com a nação de Israel e o reino, e o trabalho de Deus hoje com a igreja na graça. Olha o que ele fala. Força, gente. Coragem, gente. Vamos passar por dificuldades. O inimigo vai atacar. E eu pergunto a vocês, na vida de vocês está tudo indo muito bem? Nós temos tribulações, né? O Felipe e a Natalia é um caso, um clássico. Estava tudo bem. Tinha casinha. Aí, a venda que estava aí, sempre sendo... a casa estava à venda fazia tempo, né? A casa é da família, né, Felipe? Então, a família está com a casa à venda, mas estava tudo bem assim. De repente, agora, não podia ser outra época, tem que ser agora. Com tudo isso que está acontecendo, a casa vende. Agora é Deus, a família, né, está feliz, é o objetivo. Mas agora eles têm que correr atrás e tem uma mudança vindo aí. E o Yuri e a Júlia estavam falando para a gente ontem, eles também viram uma casa lá, parece que deu certo de alugar lá e tem outra mudança vindo aí. Eu fiquei assim, rapaz, todo mundo vai se mudar. Dona Eunice, a senhora vai se mudar, não? Não vai se mudar? Então tá estável, muito bem. Mas não é verdade que na nossa vida tem muitas tribulações? Então ele fortalece todo mundo, fala, nós vamos passar tribulações, mas está tudo bem, faz parte da obra de Deus. Matias, versículo seguinte. E agora vocês vão ver o mesmo versículo com outro ângulo. Já está aqui. O 23, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros, que é uma palavra antiga que significa pessoas mais velhas, líderes, os mais velhos, e porque não é necessariamente uma questão de idade, tá, gente? É uma questão de maturidade. Então, é idade, mas com maturação junto. Maturidade.
Brincadeirinha, mas só para gravar, né? É uma questão de maturidade e eles botam assim, ó, você, ó, pessoal, esses são os líderes do grupo, beleza? Mas sabe o que é curioso? O que aconteceu antes que o apóstolo Paulo e Barnabé chegassem e falassem, gente, vamos formalizar a liderança? Sim, é exatamente o que vocês estão pensando. Eles pregaram, juntaram os discípulos, falaram, ó pessoal, é para seguir o Senhor, é para obedecer a Cristo. Ah, e tchau. E se mandaram. E depois de um tempo voltaram, e daí na volta eles falaram, agora, irmãos, vamos decidir quem que é a liderança aí. Sabe o que acontece num grupo de pessoas quando o líder inicial se ausenta? Às vezes dispersa, mas às vezes desperta. E aqueles que sentem a responsabilidade de olhar para os seus irmãos e falarem, eu amo os meus irmãos, portanto eu não vou abandonar os meus irmãos, eles começam então a servir os irmãos. E um líder nada mais é do que um servo. Sempre foi, sempre será. Quem trabalha mais e ganha menos? O servo, o líder. É glorioso? Não necessariamente. É trabalhoso, mas é glorioso em outro sentido. Deus usa essas pessoas de uma maneira muito incrível, porque através desses líderes surgiram novas igrejas na região. Quando vocês leem a carta aos Colossenses, na carta aos Colossenses, Paulo fala dos irmãos em Hierápolis e Laodiceia. Aí você olha no mapinha, olha, não é mesmo que são as cidades vizinhas? Mas tinha a igreja em Colossos, tinha a igreja em Hierápolis, tinha a igreja em Laodiceia, e Paulo fala, e vocês que nunca me viram face a face. Na carta ele escreve isso. Dá para entender que ele está escrevendo uma carta para uma igreja e também pedindo, essa carta aqui, manda ler na igreja de lá e na igreja de lá. E a outra que eu escrevi para eles, vocês leem ela também. Ele fala isso, gente. Mas o que me chama a atenção é que ele não teve lá, ele nunca foi lá, ele não deu início àquele trabalho. Sabe quem que deu início àquele trabalho? Discípulos. Discípulos que foram ensinados, foram treinados e depois foram erguidos à liderança, e aí assim fazendo, o trabalho continua sem que seja dependente de uma pessoa. E é desse processo que eu quero vos falar hoje. Matias, por favor, saindo das escrituras, indo para o slide. O que é esse slide? Esse slide representa um programa de treinamento que eu gostaria de propor para a utilização de vocês. Tecnicamente falando, ninguém precisa disso. É só uma ferramenta de auxílio. O que os irmãos precisam? Se nunca tivessem uma ferramenta de auxílio, o que os irmãos precisam? A única coisa necessária, as Escrituras, porque o Senhor Jesus já habita em cada um de vocês. Vocês já têm o Espírito Santo habitando em vocês. A única ferramenta necessária é a palavra de Deus, as Escrituras. Porém, trata-se de um livro, tem uma certa grossura, né? Então, assim, ele não é tão resumido que possa ser fácil assim. Então, para quem está no início, uma ferramenta assim pode ser útil. Então, eu quero propor essa ferramenta para vocês, mas sempre deixando claro, vocês estão em Cristo, é Cristo que é o cabeça, Ele que é o chefe, vocês são livres em Cristo, vocês podem usar essa ferramenta, ou podem usar outras, ou podem não usar nenhuma. Só você, a palavra de Deus e os seus aprendizes, os seus discípulos. Mas maturidade é o alvo final do Senhor em nossas vidas. É o objetivo de Deus em nossa vida. Eu coloquei aqui um versículo, mas tem tantos, gente. Tem tantos versículos que deixam claro que
o Senhor quer o nosso crescimento. Efésios 1 também é outro que fala ali de sermos eleitos, escolhidos antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Irrepreensibilidade é aquela característica de alguém que tem maturidade. Sim, uma pessoa madura, ela não é repreensível, porque ela não precisa ficar dando bronca nela, ela tem uma conduta madura, certo? Então, maturidade. Vamos lá. Colossenses 1, 28 e 29. Quero ler esse versículo com vocês e daí propor a ideia aqui de uma forma maior. Vamos lá. Colossenses, capítulo 1. Eu não consigo não ler o 27. Então eu vou ler o 27, que diz: a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós já temos Ele habitando em nós, mas a esperança que nós temos é Ele plenamente em nós e nós plenamente nele, inclusive face a face. Versículo 28, nós o proclamamos, falando de Cristo, né? Advertindo e ensinando a cada um. Vocês ouviram isso? Advertindo e ensinando a cada um. Se alguém está aprendendo, ele é um aprendiz. Ele é um aprendiz. Ele sendo um aprendiz, ele está num programa de discipulado. Aqui eu falo do discipulado aqui embaixo. E eu estou, para deixar claro, esse programinha que eu estou falando é um programa de discipulado, tá? Um programa de como advertir e ensinar a cada um com toda a sabedoria, como diz o versículo 28. Para quê? Para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. As mulheres olham para esse versículo e falam, amém, amém. Todo homem perfeito em Cristo. Oh, meu Senhor, ajuda o meu marido. Tem muito oh, glória que não saiu agora, mas lá no coração saiu. Mas por quê? Ele não está falando dos homens aqui, gente. Aqui ele está falando da humanidade. Todo homem é toda pessoa. Para que toda pessoa seja um aprendiz de Cristo até chegar à maturidade. Homem perfeito é homem maduro. E aí ele fala no versículo 29, para isso eu me esforço. Olha o esforço de Paulo, o suor de Paulo é para quê? Para construir uma casa na praia, para viver de renda, como é que eles chamam? Renda passiva. Ah, renda passiva. O dinheiro trabalhando para mim, aí eu só curto, né? Na redinha. Isso, enquanto eu durmo na rede, tomando uma água de coco e cochilando. Oh, delícia! Não, gente, a luta do apóstolo Paulo não era por coisas terrenas. Ele diz, para isso me esforço lutando conforme a sua força, que opera poderosamente em mim. O poder de Cristo não está à sua disposição para que você ganhe coisas terrenas. O poder de Cristo está agindo na sua vida para que você cresça como aluno e você ajude outros alunos a crescerem. Ponto final. Simples. E agora, olhem para essa imagem. Vocês estão vendo a montanha aos fundos? Ela é representativa dessa escalada da vida. Eu coloquei uma frase aqui embaixo, que só eu consigo ler, evidentemente, né? Mas depois, quando vocês usarem no telefone o PDF, vocês podem dar aquela aumentada assim, né? Mas o discipulado é como a escalada de uma montanha. Quanto mais crescemos, mais enxergamos. E não é verdade que você lá de cima tem uma vista maravilhosa? E não é muito mais ampla? Você não enxerga bem mais? Da mesma forma, quanto mais você cresce no Senhor, mais você enxerga das coisas que sempre estiveram ao seu redor, mas você não via ainda. Mas quanto mais você cresce, mais visão espiritual você tem. Então, lembrem-se da frase de Colossenses 3, versículo 1, buscai as coisas lá do alto. Lembra do texto? E não as coisas que são aqui da terra. Mas eu queria fazer uma volta
para um princípio que estamos lá em cima, ó. Porque um tal de Howard Hendricks, um grande mestre cristão lá nos Estados Unidos, ele falou essa frase: todo cristão precisa de um Paulo, um Barnabé e um Timóteo. Vamos dar uma pegadinha em 1 Coríntios 4, o capítulo 4, disfarça, versículos de 14 ao 17. Vamos lá, 1 Coríntios 4, 14. Ele dá umas instruções ali, umas advertências, tem um puxãozinho de orelha, então no versículo 14 ele fala: eu não estou tentando envergonhá-los. Às vezes a gente toma um puxão de orelha e parece isso, né? O nosso professor está querendo humilhar a gente. Não, ele fala: eu não estou tentando fazer isso. Eu não estou tentando envergonhá-lo ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Qual é o pai que não adverte, que não avisa, que não orienta os filhos? O pai negligente que não ama os filhos? Talvez esse. Mas o pai que ama, ele vai instruir. E ele está dizendo: gente, não é para humilhar vocês. Eu estou querendo ajudar vocês como um pai ajuda um filho. Essa frase de que todo cristão precisa de um Paulo, um Barnabé e um Timóteo, ali, Paulo é a figura do pai. Um pai na fé, um pai espiritual. Uma figura paterna de orientação, de ensino. No versículo 15 ele fala: embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais. Pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. E a gente tem essa anedota, né? Eu e a Mariana, a gente gosta de falar que quando a gente casou, a gente pediu ao Senhor 20 filhos. E o Senhor nos deu um filho biológico e uma porção de outros filhos espirituais, e claro, Deus não deu só 20, Ele foi indo e adicionando, e com o tempo, através do Evangelho, nós temos gerado mais filhos. E não é uma coisa bonita essa imagem que Ele coloca para nós? Porque quando a gente gera um filho, não tem todo um carinho ali, mas também, ao mesmo tempo, todo um trabalho ali? Ou vocês que são mães vão dizer que ter filho é a coisa mais fácil do mundo? Começando pela gestação, né? Super confortável. E daí na hora faz uma forcinha, já sai, sem problema nenhum. É assim? É fácil? As moças que não têm filhos deram um sorriso preocupado aí. Tem um certo trabalho, por isso que se chama trabalho de parto, mas, gente, o parto, ele dura algumas horas. E a criação dessa criança? E as correções que precisa fazer? Não é assim, faz desse jeito aqui, ó. Quantas e quantas vezes vai ser feito esse trabalho ao longo dos anos? Então, existe um relacionamento especial de gerar filhos espiritualmente. Pregar o Evangelho, a pessoa creu, agora é um servo de Deus, é um discípulo, é um aprendiz. Vamos ensinar esse aprendiz. Como que faz para ensinar esse aprendiz? Eu já chego lá, é o próximo slide. Mas, ainda aqui, nós vemos ele falando no versículo 16, portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Irmãos, esse suplício, esse suplicar, esse pedido, ele está valendo hoje. Meninos, meninas, o Senhor Jesus suplica a vocês, sigam a Ele. O apóstolo Paulo fala de ser imitador dele, porque ele imitava o Senhor Jesus, está em 1 Coríntios 11, versículo 1. Então, no versículo 17, ele fala: por essa razão estou enviando a vocês Timóteo. E olha o que ele diz: Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Porque nem sempre os filhos espirituais decidem realmente seguir nos caminhos do Senhor. Às vezes eles têm outras prioridades e não são fiéis ao Senhor. Mas Timóteo foi. E cada um de vocês aqui vai ser. E o pessoal que está assistindo
né? Que não pôde estar aqui hoje, todo mundo vai ser. Tá vendo a profecia? Eu já acertei, eu já sei que todo mundo vai ser fiel. Porque a fidelidade que o Senhor nos pede para ter não é com homens. Eu jamais iria querer que vocês fossem fiéis a mim e participassem das nossas reuniões para receber o ensino da palavra por causa de uma pessoa. Nós temos apreciação pelos indivíduos que ministram a nós. Faz sentido isso. Mas apreciação e dependência não é a mesma coisa. Nós dependemos do Senhor Jesus. Então ele fala, eu estou aí advertindo vocês como filhos amados e eu estou mandando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Está vendo o relacionamento de pai e filho entre Paulo e os Coríntios e Paulo e Timóteo? Agora ele envia Timóteo para ir lá ajudar eles. Isso é o quê? É o mesmo que Barnabé. É um irmão. Irmão para encorajar. Não é? Bom, inclusive eu chego ainda no fim do 17, ele fala, ele vai trazer à lembrança de vocês a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Eu gostaria de propor que os ensinamentos do apóstolo Paulo sejam dados em todas as nossas igrejas. Lembrando que uma igreja é um grupinho de pessoas que está se reunindo para servir ao Senhor e crescer em Cristo. Então não precisa ser um prédio. Apesar de que nós gostaríamos também de, ainda no próximo mês aí, achar um cantinho para a nossa igreja, achar um prédio, um local público, já seria maravilhoso, não seria? Vocês estão em oração sobre isso? Estão sim, eu também estou. Quem sabe o Senhor nos dá algo maravilhoso nesse tempo. Mas de qualquer forma, esse é um dos versículos base para esse plano aqui. E aqui eu fiz uma ilustraçãozinha dessa ideia de Paulo, Barnabé e Timóteo, o mestre, o amigo ou irmão, né? E o aprendiz. E coloquei versículos ali que tem a ver com isso. Como eu não consigo enxergar, então eu vou pular essa parte, tá bom? Brincadeira, gente. O mestre tem a ver com Efésios 4:11, falando dos dons, o último é pastor, mestre, certo? Então, em Efésios 4:11 fala dos dons, Efésios 4:11, um desses dons é o dom de mestre, aquele que ensina, o professor. Depois, a posição do amigo. Vocês sabiam que Barnabé não era o nome de Barnabé? Vamos para Atos, que vai nos revelar esse detalhe. Atos 4:36, obrigado, Felipe. Aliás, obrigado, Felipe, também, mas obrigado, Matias, pelo zoom aqui. Atos... Disfarça, filho. Essas coisas acontecem. É faísca atrasada no cérebro. Atos 4:36, lá no finzinho do capítulo, está escrito: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé. E a Bruna me batizou de Paul o Bereano. Não sei se vocês estão sabendo disso. Mas eu gostei. O estudo bíblico na minha casa, tinha um folder, um slidezinho, né? um bannerzinho. Pastor Paul Bereano. Eu não sou mais Kressmeier, eu sou Bereano agora, eu tenho um novo nome. Mas aqui, de fato, eles deram um nome para esse cara, porque José não estava bom. José. Quem é José? José é qualquer um. Mas você é Barnabé. Não, o versículo diz, deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Pensa um pouco comigo. Eles deram um apelido para ele por causa do jeito dele. Esse cara é tão animador, tão encorajador, vamos chamar ele de encorajador. Ô, encorajador, vem cá. E pegou. Os apóstolos começaram a chamar ele disso, agora todo mundo chama ele disso. A Bíblia inteira chama ele de Barnabé. A única vez que o nome de verdade dele aparece é aqui. Não tem mais José, é só Barnabé. Que é uma tradução literal, isso mesmo, Bruno, filho da consolação. Na cultura judaica, lembra, ele é José, um levita, né? Levita da tribo de Levi, portanto um judeu. Os judeus têm esse negócio de falar de filho de alguma coisa.
Por exemplo, Benjamim. O nome de Benjamim é Benjamim, filho da mão direita. Que hoje a gente diria, esse é o meu braço direito. Mas a gente não diria filho do meu braço direito, né? Porque não é tanto a nossa cultura. Mas é o equivalente disso. Então, filho da consolação, filho do encorajamento, seria o mesmo que encorajador. Beleza? Então a NVI já pulou essa parte aí para não ficar difícil e já chegou direto no ponto. Mas Barnabé, Bar, filho, e Ben, filho. São as duas raízes aí que vocês vão observar nesses nomes. Quando começa com Bar alguma coisa, ou Ben alguma coisa, é filho de alguma coisa e vai ser uma característica, portanto. Ok, todos nós precisamos de alguém para nos animar, para nos encorajar, de irmãos. Isso é a igreja, irmãos. Isso é a igreja. Nós nos reunimos para isso, para ter essa amizade, para ter essa irmandade, um fortalecer o outro. Mas também tem o lado do aprendiz. E 1 Timóteo 1, versículo 2, é outro texto. Nós já vimos um, então não vou abrir lá, mas é outro texto onde Paulo, quando ele está escrevendo para Timóteo, no versículo 1 ele se apresenta, no 2 ele fala para quem é a carta, e a carta é para Timóteo, meu amado filho, e ele chama ele de filho novamente. Verdadeiro filho, inclusive, ele fala. Aí a gente fica naquela, mas Paulo, você conheceu ele quando foi lá para Derbe e Listra, você não é pai dele. Na fé? Foi Paulo que levou Timóteo a Cristo. Né? Então, nós temos a possibilidade de ter pessoas na nossa vida que são os nossos filhos na fé, os nossos Timóteos, os nossos aprendizes. Pode dar fechar o zoom, Matias? E aí, esse conclui os comentários agora sobre esse slide 1. Beleza? No slide 2, nós temos como que a gente faz isso. Tudo isso leva, portanto, ao discipulado. Se a maturidade é o objetivo de vida, e pessoal, depois eu posso mandar esses slides para vocês vão ter ele em alta definição, ó, ficar perfeito, beleza? Mas o discipulado é o objetivo, então, do Senhor para o nosso viver. É através do discipulado que nós vamos alcançar o alvo do Senhor, que é a maturidade. Bom, aqui está bem pequenininho e vamos ter um ajuste de foco aí. Mas o Matias pode fazer zoom no próprio PDF. Mas eu queria que vocês vissem a imagem toda, porque vocês têm uma imagem lá do lado esquerdo de uma montanha, porque eu quis continuar com a ideia de montanhas, né? A ideia de escalar. Tem um caminho, né? Tem o caminho aí o caminho da nossa vida. Gente, olha isso, gente. Eu tô totalmente alegórico nas minhas questões aqui, né? Então, e aí você vai escalar a montanha da sua vida. Mas nós temos ali os pinheiros, e esses pinheiros podem, então, nos estágios diferentes, nos mostrar estágios diferentes de crescimento na fé. Dá para enxergar, Matias? Dá um zoom aqui, porque às vezes é possível enxergar. Está vendo o pezinho de pinheiro nascendo ali? Mas tem um menor aqui, mais mudinho ainda, né? Mas a ideia é essa. Começa com um pezinho pequenininho, ele nasce a partir da semente. Ali, né? O vento faz aquela sementinha aí descendo mais ali. Então, né, com o passar do tempo, toda aquela região fica cheia de mudas e elas começam a crescer. Temos o pé de pinheiro que já está meio caminho andado, já está se firmando, tem outros ao lado que são maiores, e temos os grandões lá que já estão gerando frutos, gerando sementes, né, e reproduzindo, criando novos pinheiros. Tudo isso para ilustrar. Agora, Matias, puxa de volta para a etapa 1, que eu comecei falando etapa mudinha, e depois a próxima etapa era leitinho, e depois a próxima etapa era carninha, mas eu falei, não, aí fica muito infantil, eu preciso ser mais sério esse negócio. Maturidade, não pode ser infantil. Então eu deixei a etapa mudinha porque de fato encaixa, né? E tem a ver com o nascer na fé
e tem a ver com a conversão, certo? Então, 1 Tessalonicenses 1, e vocês vão reparar que não tem versículo, porque é o capítulo todo, que descreve, não vamos estudar agora, relaxa, mas descreve a conversão dos tessalonicenses. E nós, na conferência de missões do BBI Brasil, do nosso instituto, né, nós tivemos recentemente um estudo sobre isso. Os tessalonicenses, eles creram e eles se converteram dos ídolos deles, daquela coisa errada lá e de ensinamentos falsos, e jogaram tudo fora e se agarraram ao Senhor, e de forma tão forte que as etapas todas de crescimento se veem no primeiro capítulo. Então eu achei fascinante isso, mas falando deles como um exemplo de conversão, no evangelismo e na salvação e na conversão ao Deus vivo. É quando vocês vão falar para outras pessoas do Evangelho, seja num Uber, né? Está ali no Uber, está falando para a pessoa crê e tal, e seja os amigos, as pessoas com quem você já tem mais contato, os familiares, e você vai semeando, vai falando do Evangelho, e essa é a primeira etapa de conversão, de evangelismo. E um versículo que eu gosto de usar com isso é Apocalipse 3:20. Tem que cuidar como que usa Apocalipse, né? Tem umas partes assustadoras ali, você talvez não queira usar já logo no começo o Apocalipse inteiro. Mas existe um aspecto do Evangelho que é literalmente o Senhor Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. Toque, toque, toque. Alô? Oi? Tem alguém aí? E a reação de cada pessoa pode ser diferente. E você? Vai abrir a casa e receber o Senhor Jesus? Então você pode chegar para as pessoas que você está evangelizando e dizendo: agora, aqui, eu falando com você, Jesus Cristo está batendo na sua porta. Que atitude você vai ter? Você vai abrir e vai receber a Jesus Cristo na sua vida? Também tem o 2 Coríntios 5:20. Aqui eu usei uma outra tradução mais simples, porque lá a maioria das traduções fala reconciliei-vos com Deus, ou reconciliem-se com Deus, e a reconciliação é fazer as pazes. Então eu falei, deixa eu pegar essa tradução e jogar ali, façam as pazes com Deus. E você pode usar essa forma de conversar com as pessoas e falar: e você? Já acertou tudo com Deus? Tá tudo certo. Você morreu hoje, tá tudo certo. Você vai direto para o céu, vai para o abraço. É isso? E as pessoas param e pensam. Então essa é a primeira etapa, a etapa da mudinha, a etapa da salvação. A pessoa creu em Cristo. Ela ouviu o Evangelho, ela creu que Jesus Cristo pagou pela dívida dela na cruz. Pagou os pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. A pessoa abraçou isso. Essa pessoa é nova criatura. É filho de Deus. Essa pessoa é um santo agora, porque é santificado. Mas sabe viver como santo? Não, precisa ser regado, né? Tem que ter o solzinho, tem que crescer como as árvores crescem, entra na etapa do leite. E aí eu queria pegar esse versículo de 1 Pedro, e ele tem sido um lembrete muito gostoso para mim recentemente. No versículo 2 de 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 2, está escrito: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual. Estão vendo aqui o que ele está fazendo? Usando a ilustração de um bebezinho, precisa de leite, não precisa? Para crescer. E ele está dizendo, como crianças recém-nascidas, desejem isso. Sabe o que a criança faz quando ela deseja mamar, ela está com fome? Ela não chora, ela não começa... E se você demora um pouco? O volume diminui, que ela vai ficando mais fraquinha, né? Não, gente, o volume aumenta. Ela chora desesperadamente, insistindo, com vigor, com força. Desejem de coração o leite espiritual puro, e para que por meio dele cresçam. E eu não vou ler o resto do versículo, porque o resto do versículo tem um contexto do reino,
e ali está falando da salvação, e nós sabemos que na graça a salvação não é resultado de buscar crescimento. Então, isso aqui inclusive serve de um exemplo de um texto bíblico que a gente vai pegar os princípios e falar, essa parte aqui é exatamente a mesma que Paulo fala aqui, portanto a gente usa e aplica. Essa outra parte aqui já é exatamente o oposto e não se aplica a nós. E esse é um cuidado que nós temos na Igreja Bíblica da Graça. Amém? Mas desejem de coração o leite espiritual para que por meio dele cresçam. Efésios 4, nos versículos 14 e 15, falam que o objetivo do Senhor é que a gente não seja mais que nem aquela criança, aquele menino que é sempre, né, mudando de opinião a todo tempo. Vem um ensinamento aqui, gostei, é isso mesmo, tá certo isso aí. Aí vem outro ensinamento oposto, totalmente diferente, ele ouve, tá certo também. Aí ele muda de ideia e está sempre instável, e essa mudança constante é um reflexo da infância espiritual. Essa fase aqui tem isso, tem que ter paciência, mas busca o leite, vai bebendo, vai ficando mais fortinho, vai ficando aquele bebê mais gordinho, é o bebê Michelin, como é que é? Michelin? Não sei como é que pronuncia o... Michelin? Michelin, é François. Vocês não sabem do que eu estou falando, né? Aquele bebezinho todo gordinho com várias dobrinhas, porque está mamando bastante, tem saúde. Ok, então, essa que é a ideia. E Romanos 16, 25, fala daquele que é poderoso para estabelecer a gente. A gente pode ficar a vida toda nesse jeito instável, de uma hora acha uma coisa, outra hora acha outra, e nunca sabe, está sempre em dúvida? Não. Isso aí é uma fase temporária, fase de bebê. Chega uma hora que você fala assim, eu sei o que é o correto. E é isso daqui, está escrito em tal lugar. Ufa, não tenho dúvidas sobre isso. Às vezes a gente pode ter algumas duvidazinhas sobre coisas bem pequenas e periféricas, mas as questões centrais está firme, né? Então, Romanos 16, 25. 2 Timóteo 3,15 fala de toda a Escritura ser inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Versículo 17 é a próxima parte. Então, vamos para o próximo. E daí ele fala em 1 Coríntios 11, que eu já citei, né? Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. A ideia de Paulo é falar, olha gente, vocês estão me vendo, então sigam o meu exemplo. Mas eu não sou o exemplo final, eu só sou uma coisa que vocês podem enxergar. Hoje Paulo também não está aqui. Então a gente estuda as cartas de Paulo, vê o ensinamento dele, vê a conduta dele, para a gente procurar seguir a ele, mas também temos aqueles que nós seguimos enquanto estamos crescendo. Então esses são os nossos mestres, nossos professores. Ok, próxima etapa? Maturidade. Etapa do alimento sólido, né? O apóstolo Paulo usa esse termo em 1 Coríntios 3, reclamando com os coríntios, falando, eu precisei dar leite para vocês, eu não pude dar alimento sólido para vocês. Vocês são carnais. Ele briga com os coríntios assim, né? Então, o alimento sólido é a próxima parte. O que o alimento sólido produz? Ele produz fruto. É quando a pessoa já é aquela árvore grandona, já está criando ali as sementes, e isso implica em treinamento, em ser treinado, ser moldado e estar atuante no ministério. Matias, se puder dar só uma erguida na tela, porque temos a parte do fim que eu quero mostrar. Ergue mais, show. Então, beleza. Marcos 1,17 é aquele texto onde Jesus Cristo fala, vem comigo que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Muito bem, Efésios 4,11 já sabemos, fala dos vários dons ali. Um deles é o dom de evangelista. Então, pescador de homens. Mas isso não é a primeira etapa? Não, a primeira etapa é evangelizar alguém, né? Então, aí aquela pessoa, ela foi evangelizada. Aqui é quando aquele que foi evangelizado já cresceu e ele está evangelizando. Legal, né? A pessoa que nasceu e era um bebê, agora amadureceu e está tendo bebês.
Essa que é a ideia, e o resultado, claro, é a obra do Senhor. Mateus 28 fala de missões. Lembrem do fazer discípulos de todas as nações? Eu estou usando esse versículo, mesmo que ele seja um versículo que está no contexto israelita, a ideia de fazer discípulos é algo que a gente está aplicando aqui, porque é a mesma ideia que observamos nas cartas do apóstolo Paulo. Beleza? Então, por exemplo, 2 Timóteo 3,17, por que a Escritura vai ser usada para ensino, repreensão, correção, instrução na justiça? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, que é a obra do Senhor. Habilitado para toda boa obra, né? E outra tradução falou de, em vez de perfeito e preparado, fala de preparar e capacitar. Mesmas palavras, assim, palavras diferentes, mesmo conceito, né? Muito bem. Eu quero mostrar um outro slide agora, porque isso daqui vocês podem usar entre vocês mesmos, mas não necessariamente mostrar esses slides para os alunos. Vocês podem mostrar se quiserem, podem não mostrar. Vai de vocês. Mas, para que vocês possam conduzir os seus alunos à maturidade, vai ter uma série de capítulos. Vários capítulos, todos eles abordando as doutrinas fundamentais da Bíblia de uma forma resumida, de uma forma básica. E, se o básico não estiver bom, porque você pega um daqueles alunos cabeça de ferro, estudante, aí vocês têm um livro azul, que é outra ferramenta, né? O Doutrinas Básicas da Bíblia, ele é uma ferramenta excelente, ele já entra em bem mais detalhes. A pessoa que tem muita pergunta já vai querer puxar esse nível aí. Você mesmo, você lê com a pessoa, você vai estudando junto com ela. Olha aí a estratégia. Mas, não precisando disso, você pode usar o capítulo 1, por exemplo, sobre a Bíblia, e você fala, esse é um esboço, o que nós vamos ver sobre a Bíblia? É importante estudar sobre a revelação da palavra de Deus, sobre a inspiração dela, como é que funcionou isso, sobre a autoridade da palavra de Deus em nossas vidas, sobre como que funciona a iluminação e, por fim, nós estudaremos interpretação, como é que interpreta a Bíblia. Olha, é resumido, mas não é fraco, vocês viram? Só que aqui não tem versículo nenhum, porque é só um esbocinho. Próximo slide. Aí você chega para a pessoa, vamos estudar sobre a revelação. Primeiro, ela é divina. Aí você olha 2 Timóteo 3,16, 2 Pedro 1,21, e você vai mostrar isso. Está vendo? Está escrito aqui, é inspirada por Deus. Não foi ideia do homem, ela veio de Deus. Ok, é divina. E por mais imaginativo, tem uma explicaçãozinha, 2 pontos ali essenciais, simplificados. Os pontos aqui baseados nos versículos, você mesmo vai poder mostrar e fazer a conexão. Ficou simples? Dá para ensinar isso para alguém, não dá? E daí, próximo ponto, a revelação é progressiva. Deus deu a Bíblia toda para um cara só? Moisés, senta aí, 3 meses, não faz nada se não escrever. Daí ele ficou ali, né? Chico Xavier. Foi assim? O Senhor não fez dessa maneira. Ele usou indivíduos e as vidas deles. Inclusive, não é fascinante que a vida de uma pessoa, ela pode ser observada nas Escrituras? Eu acho isso incrível. O fato de que Deus falava assim através de Paulo, por exemplo, e Paulo dizia para Timóteo, Timóteo, traz a capa. Quando você vier, traz aquela capa, eu estou com um friozinho aí, traz a capa. E traz os pergaminhos também, eu deixei os livros aí para trás, eu preciso deles, eu estou estudando aqui, traz também. E isso está na Bíblia, gente. Aí você fala, mas que relevância tem isso da palavra de Deus? Tem relevância porque Deus não estava ditando e as pessoas como robôs simplesmente registrando as palavras. Deus inspirou, mas usou a própria vida das pessoas, isso é incrível. Isso é incrível. Os demônios não aprenderam a fazer isso. Eles têm o método deles de inspirar escritos humanos, mas não chegou no nível de Deus. E no sentido aqui, vocês podem mostrar 1 Pedro,
E o texto fala dos profetas, que eles ficavam assim, e depois, como é que vai ser? E eles ficavam curiosos, e eles percebiam que as informações que eles recebiam eram um certo tanto, e tinha mais por vir, e eles queriam saber o que vinha mais. O próprio texto da Bíblia fala disso, dos profetas ficarem ali na ansiedade, querendo saber o que vinha depois. Em outras palavras, aos pouquinhos, ao longo de séculos, o Senhor revelou a sua palavra ao ser humano. Isso faz diferença? Claro, na hora de interpretar você vai observar o que veio antes e o que veio depois e as mudanças que o Senhor mesmo trouxe com o tempo. E por fim, revelação está completa. Se o Senhor foi sim revelando, então Ele não está revelando hoje? Alguns afirmam que sim, causa muita confusão. Pelo que está escrito aqui, especialmente Colossenses 1, temos essa certeza de que não, está completo, está revelado, não vai ter mais nada. E nós temos umas duas frases aí para mostrar que o programa de Israel, completo através de João, que escreveu o Apocalipse, e o programa do mistério, que era o que faltava, conforme esse versículo 25 fala, foi Paulo que trouxe. Estão vendo aí? Vocês podem ensinar isso? Isso serve de ferramenta? Claro, e se vocês quiserem, eu dou acesso ao Canva. O vizinho falou para mim, Paulo, desculpa, mas eu vou ter que sair amanhã de manhã. Eu falei, todo mundo gosta. Liga não. Mas é um carrão, né? Fala a verdade. Então, e vocês terão acesso, se quiserem, ao próprio slide para fazer alterações, botar uma artezinha. Cada um pode fazer do seu jeito. É importante ter a ferramenta, né? Matias, próximo slide. Mesma coisa. Tem as questões ali básicas e versículos. Eu estou tentando fazer de uma forma que toda a afirmação principal que eu faça, todo ponto de ensinamento dado, venha com embasamento bíblico, porque nós somos a igreja bíblica da graça. Não é a igreja de opiniões de homens sem graça, né? Então, inspiração verbal. Sim, o Senhor inspirou cada palavra. Ele fala, não vai passar um tio, não vai passar tudo vai ser cumprido. Então, até a menorzinha das partes do texto bíblico, Deus estava ali dizendo, fui eu que dei, é a minha palavra. Então, são instruções. Próximo slide. Eu não estou, obviamente, o assunto não é esse, então só estou mostrando, né? Mas aí você vai mostrar a autoridade da Bíblia na vida das pessoas. E aí você mostra os porquês, né? São muito fortes. Só esse estudo aqui já dá um estudo bíblico fascinante. A forma que você vai fazer com os seus discípulos vai ficar a seu critério. Quanto tempo a pessoa aguenta, quanto conteúdo a pessoa aguenta, quanto detalhe você vai inserir. Mas já está, mesmo no seu formato reduzido, já está relativamente detalhado, rico, né? Próximo slide. Iluminação. Então, as condições, o objetivo da iluminação, como que ela é impedida, né? Às vezes, como que você vai ter aquele plim, entendi. Iluminação é quando o Senhor dá aquela luz e você entendeu, não é revelação. Já está revelado, está tudo escrito. Iluminação é quando aquilo que está revelado se torna claro para você, individualmente. Daí, nossa, saquei. Né? É muito divertido esse momento, só que sem estudar a Bíblia e com atitudes carnais, é meio difícil você ter, né, esses momentos. Então, só ressaltando isso, faz parte do ensinamento. Próximo slide, Matias. Interpretação. E esse slide tem um conceito interessante. Junto com o estudo sobre o capítulo 1, que é a Bíblia, temos algumas virtudes a trabalhar. Porque de que adianta você passar um monte de conteúdo, mais assim, técnico, para uma pessoa, e não trabalhar a mudança e a transformação do caráter dela também. O leite, ele é bom para o desenvolvimento da criança, somente físico. Nós queremos crianças que vão crescendo, aí fica assim, aí daqui a pouco está aqui, mas ainda está chorando quando quer alguma coisa, né? Desse tamanho, barbado, começa a chorar lá da sala,
que está acontecendo? Eu estou com fome. Não, a gente quer um amadurecimento das atitudes junto com um amadurecimento físico. Desculpa, gente, mas vocês entenderam, né? Então, na prática, nós vamos pegar e cultivar certos conceitos que estão relacionados ao capítulo. E falando-se da Bíblia, muito bom falar sobre a humildade. O versículo de 1 Coríntios 8:1, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Lembram desse versículo? Saber, se a gente não toma cuidado, pode ser algo que a gente alcança o saber com orgulho. Eu sei mais do que você, portanto eu sou melhor. Lamba meus pés. Tem gente que tem essas atitudes. Isso é atitude de maduros? Não, gente, isso é coisa infantil. Então aí você mostra, nós estamos aprendendo sobre a Bíblia. Esse foi o capítulo 1. Você aprendeu muitas coisas interessantes aqui. Vê lá, hein? Não vai sair sendo orgulhoso. Não vai usar o conhecimento agora para se achar melhor. O amor edifica. O amor constrói as pessoas ao nosso redor. O que importa é o amor, não é o saber sozinho. Saber sozinho é perigoso. Saber com amor, aí beleza, aí é melhor ainda, né? E aí tem também Filipenses 2, de 1 a 11, um texto falando da humildade do Senhor Jesus Cristo, como Ele se deu por nós. Olha o amor. O Criador do Universo vem e se humilha e se torna um homem. Já não estava bom? Pois é, mas Ele foi ainda e foi punido por nós. Já não estava bom? Não, mas Ele foi punido da pior forma possível. Ele foi crucificado. A forma de punição mais humilhante e mais torturosa ou torturante que existia na época. E Ele foi e aceitou isso voluntariamente por nós. Ele sendo aquele que nos fez. Ele sendo humilde assim, importa que nós aprendamos com Ele também a sermos humildes. Você, na mesma lição, cultiva um pouco o caráter da pessoa e dá conhecimentos importantes e básicos e fundamentais para eles. Esse é o capítulo 1, tem mais 19. Vamos fazer os outros 19 agora. Próximo slide. Brincadeira, não tem outro slide, o resto não está pronto, mas a ideia é essa. E eu estava pensando então, que cada um de vocês, se quiser, homens e mulheres, vocês podem falar do Evangelho para alguém e a pessoa crendo, você bate em várias portas, algumas portas vão abrir e a pessoa vai te aceitar, você que está trazendo Jesus com você, né? Então essas pessoas vão aceitar Jesus, você vai começar a ensinar elas. Mas eu não sei. Você não precisa saber muito. Você lê os versículos e fala, tá vendo? Esse versículo ensina isso aqui. Mas e se a pessoa tiver perguntas? Ótimo. Está fora do escopo. Você não tem o seu mestre? Você não tem o seu Paulo? Você tem o seu Timóteo, fez uma pergunta que você não sabe. Você tem o Barnabé, os seus irmãos da igreja. Você levanta aqui o assunto. Pessoal, eu recebi uma pergunta assim, não sei responder. O Marcelo vai dizer alguma coisa a respeito, o Léo também, o Felipe também, o Bruno também, o Thiago também. Não é? Sim. Então nós temos os nossos Barnabés. E nós temos, além do Barnabé, nós temos o nosso Paulo. Tem o WhatsApp. Eu lá dos Estados Unidos. Mas eu estou pensando, você tem que escrever em português ou em inglês. Daí eu vou mandar em inglês, claro. The answer is... A resposta é... Eu acho que em 2022 que eu queria conversar com você, eu falei, pode conversar, marcar um dia. Ele, não, tem um problema. Aí ele mandou a localização dele, ele estava lá na Itália. Como é que nós vamos marcar para conversar se eu estou aqui? Mas é isso, filho. Pode encerrar. E nesse momento eu queria só concluir para dizer para vocês que para tudo há uma solução. Para todas as possíveis dificuldades há uma solução. Nós não estamos desamparados. O nosso Senhor jamais nos abandonará. A mais importante de todas as questões é ser fiel a Ele.
A fidelidade é a Ele. E eu agradeço muito a todos vocês que têm participado do nosso trabalho e dado a nós esse respaldo, esse amparo, para que a gente sinta assim, nossa, que legal ver que não é só eu falando, esse irmão está falando com tal pessoa, esse irmão está falando com tal pessoa. Ontem mesmo nós fizemos uma visita durante o comecinho da tarde ali, para uma pessoa que estava sendo conduzida a Cristo por outra família e precisava de um up, uma ajuda, e fomos lá e fomos super bem recebidos. E daí a pessoa comentou comigo alguma coisa, eu falei, mas pensa bem, quem que foi que abriu o caminho? Quem que teve um trabalho junto a essas pessoas, que deixou tudo prontinho? Quando eu cheguei lá, eu só comecei a falar, o pessoal todo ouvindo assim, positivo, ninguém indo contra, ninguém saindo fora, todo mundo grudado. Gente, portas abertas assim, escancaradas desse jeito? Não é assim. Isso é resultado do trabalho deles. Aí eu agradeci, eu falei, tá vendo? Vocês é que fizeram isso. Foi a conduta de vocês, o exemplo de vocês. O pouco de tempo que vocês estão em Cristo, eles estão vendo diferença na vida de vocês. E o testemunho de vocês deixou com que aquele que está ajudando vocês tivesse moral para chegar e começar a falar sem impedimento nenhum. E eles gostaram muito. Não é legal isso? Porque normalmente eu preciso meio que conquistar ali o pessoal, ganhar a atenção deles primeiro. Ontem eu não precisei fazer nada disso, só cheguei e ensinei. Então isso é exemplo de pessoas trabalhando juntas naquilo que estava no outro slide ali, a obra do Senhor. E com isso, quero convidá-los a ficarem em pé e terminarmos com um agradecimento. Nosso amado Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu amor por nós e o fato de que Tu cuidas e provês em todas as necessidades. E nós te pedimos, Senhor, que em todos os passos que venhamos a dar no futuro próximo e no futuro distante também, longo prazo também, que o Senhor nos oriente e que nós estejamos com os corações abertos e atentos a Ti e a Tua direção, para com fé e coragem tomarmos todos os passos necessários. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.